Sejam muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo do YouTube. Se você é nova ou novo aqui, eu já vou pedir logo, por favor, se inscreva aqui no canal e toque no sininho para você saber das notificações, certo? E se você gostou do vídeo, já deixa seu like, que isso ajuda bastante a gente, tá bom? Porque tem muita gente que visualiza, mas não curte. Vamos curtir, pessoal, por favor. É só um toquezinho. Aí eu vou pedir para você também, se puder, comentar o que eu vou falar aqui, né? Claro, no final. E também compartilhar se você gostou e se você acha que alguém precisa ver o que vai ser dito aqui nesse vídeo, tá bom? Então é isso. Vamos embora pro vídeo? Hoje nós vamos falar sobre o livro A Vida Escreve, que é do espírito Hilário Silva, pela psicografia tanto de Francisco Cândido Xavier quanto Valdo Vieira. Sim, dois médiuns que dividiram o mesmo livro. E o espírito ditou para os dois. Então eles se juntaram, aí ficou a primeira parte com um médium e a segunda parte com outro médium. E nós vamos falar aqui hoje sobre o capítulo 11 desse livro, O Móvel da Obsessão. Achava-se Batuíra, o inovidável apóstolo da doutrina espírita, em sua residência na Rua dos Lava-Pés, em São Paulo, quando um enfermo melhorado varou a porta. Tratava-se de um obsediado em recuperação. Homem próspero, que o dono da casa conhecia de muito tempo. Graças a Deus, Batuíra, estou muito mais forte, disse o recém-chegado. Já consigo dominar-me e governar meus próprios pensamentos. Venho, assim, hoje, com mais confiança à nossa prece. Transbordando satisfação, Batuíra abraçou-o e lembrou. Convém, então, louvar a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, formulando renovação. Sim, meu amigo, faça a petição que deseje e acompanharei as suas palavras. O apóstolo confiou a barba respeitável, elevou os olhos ao alto e, colocando as mãos sobre a cabeça do doente sentado, ia dizendo a oração. Senhor, eu te agradeço a infinita misericórdia. E o amigo repetia. Senhor, eu te agradeço a infinita misericórdia. E prometo. E prometo. Que serei paciente e humilde. Que serei paciente e humilde. Que procurarei o caminho do bem. Que procurarei o caminho do bem. Que executarei o trabalho que tua vontade determinar. Que executarei o trabalho que a tua vontade determinar. Que abrirei minha bolsa todos os dias em favor dos necessitados. Mas, nesse ponto, sentindo talvez que o compromisso enunciado era para ele excessivamente pesado, o doente começou a gritar e piorou outra vez. Pois é, essa é a nossa historinha. Batuíra é um grande vulto do espiritismo brasileiro, é um português que se naturalizou, né, brasileiro, e residiu em São Paulo. E ele tinha um grupo espírita que ele tomava conta, ele era o presidente, ele era aqui, assim, meio que faz tudo lá. E ele cuidava tanto de pessoas que tinham doenças físicas quanto pessoas que tinham doenças espirituais, como a obsessão, que é o caso aqui. Então esse enfermo que ele está falando aqui na história era uma pessoa próspera, uma pessoa que tem haveres, que tem posses, né, claro. Só que ele estava passando por um mal espiritual, ou seja, uma obsessão, e ele foi tratado lá no grupo espírita do Batuíra, através de preces e intervenções mediúnicas para resolver o problema da obsessão que ele sofria. Só que ele estava se achando já fortalecido, já tratado, tudo bem, né, tal. Aí ele foi lá para aquela prece costumeira com o Batuíra. E assim o Batuíra começou a orar e ele repetia as frases, como a gente viu. Mas quando chegou, olha só, eles falaram sobre humildade, falaram sobre o caminho do bem, falaram sobre a vontade de que Deus determinar, ou seja, até aí estava tudo bem. Mas quando falou, abrirei minha bolsa todos os dias, aí o coitado piorou. Começou a gritar, e não, sabem que é aquela coisa.
Então não é bem um caso só de obsessão o desse irmão, é também algo assim dele mesmo. Claro, nem tudo, gente, é obsessão, não. Às vezes a gente pensa que tudo que acontece com a gente é obsessão espiritual, e não é. Às vezes é a gente mesmo se obsediando. Existe isso, sério. Então, assim, é uma pessoa que claramente é egoísta, é sovina, sério, é materialista. Não sabe o valor da beneficência, ou seja, dividir o que tem com quem não tem. Tanto é que quando o Batuíra falou isso, e ele não falou à toa, porque afinal de contas, se alguém que se encontra realmente espiritualizado, ele deve ser humilde, deve seguir o caminho do bem, deve ser submisso à vontade de Deus e também não pode ser egoísta, ou seja, tem que ser caridoso. Então era isso. Ele não tem essa coisa da caridade. Gente, está escrito, fora da caridade não há salvação. Tá aqui, ó. A gente pode dizer também assim, fora da caridade não há evolução. O que vocês acham? Legal, né? Então veja só, esse nosso amigo aqui, ele estava praticamente curado da obsessão, só que ele não estava curado moralmente. Ele tinha esse problema moral de não repartir os bens materiais com outros. E infelizmente isso acontece com muitas pessoas, sabe? Muitas pessoas que falam que são espiritualizadas, que são tementes a Deus, já ouviu falar isso? Pois é, gente que é temente a Deus, gente que fala que segue muito o que os santos, né, fizeram aqui no mundo e a vontade de Cristo, mas quando tem que mexer no bolso ou na bolsa, parece que tem alguma coisa lá que machuca a mão, não pode. Né? Ajudar, aquela coisa toda, sabe? Nem que seja um pouquinho. Isso é meio complicado, né? Nós sabemos que existe a caridade benevolente, que é a caridade moral, né? Que é o perdão, a indulgência, a própria benevolência, a gente dedicar um tempo para ouvir o que o outro tem a dizer. Mas também tem a caridade beneficente, que é a caridade material, que é a gente doar realmente alimentos, roupas, materiais escolares, que é importante também doar isso. E também, por que não, doar dinheiro, porque muitas coisas a gente resolve com dinheiro, exato. Mas tem gente que realmente quando entra nesse particular aí dana, né? Aí já não dá, não posso. Às vezes tem até umas economias bem assim avantajadas no banco, aí fala que não tem nada na conta, né? Mas está lá na poupança, lá nos investimentos, aplicações, aquela coisa toda. A pessoa, engraçado, a pessoa não pode destinar um percentual dos seus ganhos para beneficência. Era bom se a pessoa pudesse encarar isso como um investimento. Eu vou investir num grupo espírita que está começando agora, que faz essa obra de caridade. Por que não? Eu vou investir, por exemplo, em uma ONG que cuida da preservação ambiental lá da Amazônia, da Mata Atlântica. Por que não? Eu vou separar uma certa quantidade de dinheiro para minha igreja, que ela tem a pastoral da criança de rua, tem a pastoral, assim, aquelas pastorais que a igreja católica tem. Por que não, gente? Eu vou, além do... Eu sei que tem muita gente que dá o dízimo na igreja evangélica, mas por que não dar também um pouquinho para uma obra assim de caridade que a igreja evangélica faça? Tem igrejas evangélicas que fazem caridade, só que não usa esse nome, né, claro. Então, assim, vale a pena a gente pensar no nosso comportamento, na nossa postura diante da posse das coisas materiais. E tanto é que a gente ficar apegado demais com isso, ficar retendo. Às vezes tem roupa que não tem nem condições de usar, não cabe mais na pessoa, ela não entra mais naquela calça 32, certo? Sendo que ela hoje está usando 36, 38. Poxa, gente, eu sei que a pessoa pode ser uma meta para ela emagrecer e voltar a caber naquele molde, mas enquanto isso não acontece, por que você não doa essas roupas? Mas uma coisa é doar as roupas, outra coisa é fazer atividades físicas para ter saúde e tudo. Isso aí está tudo bem. O problema é ficar acumulando coisas demais, enquanto tem gente que precisa. Tem pessoas que acumulam tantas roupas de frio, casacos, aquela coisa toda, sendo que lá no lugar mais frio aqui da nossa região, do nosso Brasil, tem pessoas que passam frio tremendo. Por que não doar? Vamos desapegar um pouquinho, não é?
Afinal de contas, vai chegar um momento em que a gente vai ser chamado. E como diz o dito popular, caixão não tem gaveta. Pois é, e também no mundo espiritual a gente não vai precisar de nada disso. A gente vai materializar a roupa lá e pronto. A roupa que quiser. Olha só que beleza. Chegar no mundo espiritual, mulher não precisa fazer escovinha, chapinha, ficar tratamento capilar. Não, o cabelo ela coloca o cabelo do jeito que ela quiser. As unhas, não precisa fazer unha no mundo espiritual. É só a mulher pensar e as unhas ficam maravilhosas do jeito que ela gosta. Se ela tiver permissão e tiver evolução também, né? Assim como o homem também, que ele tiver lá no mundo espiritual. Se ele tiver permissão, ele vai poder ter aquela barba cheia, aquela barba assim de lenhador, sabe? Aquele cabelo assim bem da hora mesmo e tal. Mas tem que ter evolução para isso, né? Porque não é qualquer um que vai para o mundo espiritual que vai para um lugar bom, né? Tem uns que vão para um lugar meio umbralino, né? Assim, mas eu não queria falar isso não, mas tudo bem. Depende da pessoa, da evolução do espírito. Então, para isso, uma coisa boa para a gente começar a ter essa chamada evolução espiritual é desapegar das coisas materiais. Exatamente. Começa por aí. Aí depois começa a adquirir outras coisas, né? Ou abandonar os bens materiais e começa a cultivar os bens espirituais. Certo? Pois seu tesouro é onde estiver seu coração. E seu coração, como sendo seu tesouro, tem que estar em um lugar onde os ladrões não roubam e nem a traça corrói, nem a ferrugem destrói. Então, é aquela coisa, é o mundo espiritual, certo? Vale muito a pena a gente pensar nisso, certo? Pensar nisso, sobre ir se desapegando das coisas materiais. Por enquanto, enquanto a gente está encarnado assim nesse avatar aqui, a gente precisa. A gente precisa de uma casa, a gente precisa de roupas, a gente precisa se alimentar. Tudo bem, a gente precisa. O uso não é problema. O problema é o abuso. É quando a gente vai além do uso. Por isso que é o nome abuso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu já vou pedir para você, se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, certo? Curta esse vídeo se você gostou, certo? Se você não gostou, comenta aqui embaixo para mim. Ou se você gostou também, comenta que você gostou, que é muito importante o seu comentário. Isso até me ajuda a crescer, a realmente rever a minha postura aqui no vídeo, sobre o conteúdo que a gente coloca. E compartilhe também, joga lá no grupo de WhatsApp, da família, dos amigos, de algum grupo espírita que você participe, ou religioso, no Facebook também. Coloca lá, tá certo? Tá permitido. Eu vou me despedindo e aqui do lado vai aparecer 2 cards, e você pode clicar neles e ver mais conteúdo aqui do canal Somos Espiritismo, tá bom? Tchau, muito obrigado.